Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos aqui para uma aula de português, né? Nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Você já parou para pensar o que são esses elementos da narrativa? O que será uma narrativa? Você já ouviu essas expressões? Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Acompanha comigo aí na telinha. Quais são os textos narrativos que você conhece? Você conhece alguns textos narrativos? Cita aí alguns para mim. Muito bem. Outro. Isso mesmo. Você conhece mais algum? Isso, são todos os textos, né, que tem o narrador contando. Isso. Um exemplo. Uma fábula, um conto. Nossa, vocês estão sabendo de tudo, hein? Muito bem. O que imaginamos que não pode faltar em uma história? O que você imagina aí que não pode, de forma nenhuma, faltar numa história? Quando nós lemos um texto narrativo que não pode faltar, tem que ter o quê? Isso, personagem, muito bem. O que mais que não pode faltar? O que tem que ter mais? Os acontecimentos, que nós chamamos de quê? De enredo, isso aí. O que mais que não pode faltar num texto narrativo? O lugar, né, que acontece, o cenário, se é numa floresta, onde está acontecendo, não é isso? Muito bem, o que mais não pode faltar? Muito bem, vocês estão sabendo, estão por dentro de tudo de um texto narrativo, mas nós vamos, nessa aula, aprender um pouco mais sobre isso. Acompanha comigo na telinha. E o que mais não pode faltar? O personagem, o narrador, o contexto temporal e espacial, as ações dos personagens, as relações entre personagem e o conhecimento. Então, tudo isso precisa ter no texto narrativo, né? E nós vamos aprender um pouco sobre esses elementos narrativos que compõem um texto. O que é um texto narrativo? Uma narrativa é um texto em que o narrador conta uma história, relatando uma sequência de acontecimentos, a ação vividos pelos personagens da história, num determinado tempo ou espaço. Por exemplo, o autor está lá escrevendo o texto. Eu vou ter que criar personagens para esse texto, certo? E diante desses personagens, eles vão ter que ter uma ação dentro do texto. O que são ações? São tudo aquilo que está acontecendo. Por exemplo, acordar, dormir, andar, correr, comer. Todas essas palavras, elas indicam uma ação do personagem. Tem que ter o tempo, por exemplo, à tarde, pela manhã, ontem. E tudo isso aí, né, vai dando a entender que são palavras que indicam tempo. E também vai ter o espaço aonde está acontecendo. Se é na floresta, se é em casa, se é numa rua. Onde está o espaço onde está acontecendo? Vamos continuar? Os componentes do texto narrativo. O que compõe esse texto narrativo? O narrador. O narrador, como é um texto narrativo, então o que vai ter que não pode faltar? A pessoa que vai contar a história, que nós chamamos de narrador. E temos o narrador que participa da história e o narrador que não participa, né? Nós vimos em outras aulas de língua portuguesa que nós temos aí 3 tipos de narrador, né? O observador, o narrador personagem, o narrador onisciente. Mas nós vamos enfatizar o narrador que participa e o narrador que não participa da história, tá bom? Para ficar mais claro para vocês. Temos os personagens. Personagem tem o personagem principal. Aqueles onde a história toda está relacionada a ele e envolve eles. Mas nós também temos os personagens secundários, aqueles que estão lá na história para complementar a história, durante o enredo dessa história. Temos também as ações. As ações, por exemplo, o que gerou aquela história, né?
Que fato que ocorreu ali que gerou uma ação para poder começar. Então, tem a introdução, ela vai estar lá no desenvolvimento, né, em todas as resoluções, todos os problemas e situações que acontecem na história. E as ações também, elas estão lá na conclusão, né, em todo o desfecho da história. Temos também o tempo, né, em que tempo que está acontecendo aquela história. E temos também o espaço, como nós vimos também. São palavras, né, que indicam ações, tempo e espaço, como eu falei anteriormente. E o que o narrador faz? O narrador é aquele que conta a história. Foco narrativo. A história pode ser narrada por um observador, que ele fala na terceira pessoa, ele ou ela. Ou o personagem na primeira pessoa, eu e nós. E os personagens, quem faz parte da história? Todas as pessoas ou os animais que representam como se fossem pessoas que fazem parte de toda a história. Espaço ou ambiente é o local onde acontecem as ações, onde está acontecendo todo o cenário, né, daquela história. O tempo é quando a história acontece. Se está acontecendo pela manhã, pela tarde, em que tempo que está acontecendo. O conflito é o problema vivido pelos personagens, né? Se teve algum problema, alguma situação ali que gerou um conflito. O clímax é o momento mais importante na narrativa, mais emocionante, antes do problema ser resolvido, onde cria aquele drama assim que você cria aquela curiosidade de saber como vai finalizar. Então, esse é o clímax do texto narrativo. Agora vamos ver, né, alguns elementos da narrativa para que a gente possa entender melhor dentro de um texto. Eu trouxe aqui o texto do Leão e o Ratinho, é uma fábula de Esopo, né? E fala assim: um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raivas. Nisso apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Então, um texto muito conhecido por vocês, e agora eu quero que você identifique aí, nós vamos destacar de amarelo todas as partes que aparece um personagem, ou pelo menos uma vez, porque às vezes vai falar o leão, mais de uma vez, né? Ou então o ratinho, a gente pode identificar pelo menos alguns deles, tá bom? Vamos lá, localizou aí? Tempinho para você localizar. Se aproxima da telinha e verifica. Nossa, muito bem! Você já conseguiu encontrar os personagens? Vamos ver se você acertou? Olha só o leão. Tem outro aí, o ratinhos, né? O ratinho de novo, ali tem os ratinhos e aqui tem só um ratinho, né? Os caçadores, olha só, nós temos aí os secundários, né? O principal quem é? O leão e o ratinho, né? Olha aí os secundários aparecendo, os caçadores, né? Tem mais algum? Encontrou? Acho que ficou por aqui, né? E agora, as ações do personagem, né? O que são ações? É o que estava acontecendo com o personagem, é o que o personagem estava fazendo. Identifica aí uma ação desse personagem. Um desses, né? Ou do leão, ou do ratinho, ou dos caçadores. Conseguiu identificar? Uma do leão. Ele, cansado de tanto dormir, o que ele fazia?
dormia espichado. Olha aí uma ação dele. Ele dormia espichado. Muito bem. Uma outra ação aí de um dos personagens. Você já localizou? Ele também, né? Ele fez... O que aconteceu com ele? Ele conseguiram fugir. Quem conseguiu fugir? Os ratinhos, não foi? Todos eles conseguiram fugir, menos um, não foi? Então, olha aí. O que mais que nós temos aí de ação? Vamos tentar achar? O ratinho que ficou, o que ele fez? Ele pediu e implorou uma ação que o ratinho fez. Quem fez isso? Quem pediu e implorou? O ratinho, né? Uma ação dele, daquele que ficou. Vamos ver mais uma ação aí. Seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Quem foi que fez isso? O ratinho, não foi? Então, também foi uma ação. É claro que aí dentro desse texto, nós podemos achar outras ações do personagem. Mas aqui é só para você perceber que nós podemos encontrar as ações dos personagens dentro de texto. Pode ser qualquer texto narrativo, você vai encontrar as ações, certinho? E agora, o local, lugar onde está, o que está acontecendo, onde os personagens estão. Vamos tentar encontrar? Tempinho para você aí localizar. Já encontrou? Vamos ver se nós achamos juntos? Vamos conferir? A sombra de uma boa árvore. Quem que estava nesse lugar? O leão. Ele estava fazendo o que aí? Ele estava dormindo nesse lugar. Não era isso? Muito bem. Será que tem mais alguma ação? Vamos ver? Verifica se você consegue. O local, aliás, na floresta, né? Tudo estava acontecendo na floresta. E tempo, será que nesse texto tem um tempo? Vamos tentar achar, ver se tem algum termo, palavra ou expressão que expressa tempo. Vamos lá procurar? Algum tempo depois, muito bem, algum tempo depois. Vocês viram como é fácil a gente identificar? Se vocês conseguirem perceberem dentro de um texto quais são os personagens principais, os personagens secundários, as ações que cada um está fazendo dentro desse texto, o local onde está acontecendo aquela história, o que o personagem está naquele momento, e o tempo, você consegue interpretar, resolver qualquer atividade. Porque fica muito fácil depois dessa análise de identificar os elementos do texto, porque aí você vai, mas quem fez isso? Essa ação, quem foi que fez? Então fica facinho para você. Viu só como é bom a gente estudar? A gente aprende muito, né? Vamos continuar? Agora o passo a passo de como se faz uma narração. Para fazer uma boa narração, é necessário, primeiramente, observar o gênero textual ao qual ele será aplicado. Então, você tem que pensar qual vai ser o gênero. Vai ser uma fábula, vai ser um conto, vai ser uma história, um conto de fadas, o que será que vai ser? Cada gênero terá suas exigências específicas, que devem ser consideradas. Feitas as considerações acima, algumas dicas podem ajudar na construção da narrativa. Escolha de um fato relevante, escolha o narrador e a perspectiva mais adequada, delimite a linha temporal que será narrado, selecione seus personagens, reais ou não, e analise suas prioridades em relação ao fato. Então, aí são algumas dicas, né, alguns passo a passo de como fazer uma narrativa, um texto narrativo. Mas nós vamos finalizar por aqui, estava legal, né, nossa aula, mas nós vamos continuar na próxima. Quer rever essa aula? Vai lá na plataforma Eduque e reveja essa aula quantas vezes você desejar. Até mais!